Covid-19 não é a primeira emergência mundial em saúde pública deste século, embora nenhuma tenha chegado a tantos lugares e matado tantas pessoas. Mas e no século passado? Quais a precederam? Nesta primeira reportagem, nós vamos falar sobre dois antepassados dessa pandemia no nosso país: a varíola e a gripe espanhola. Rio de Janeiro, década de 1860. A primeira estação de tratamento de esgoto na capital do Brasil era inaugurada. O saneamento foi uma das marcas das reformas urbanas vividas por cidades brasileiras entre o fim do século XIX e início do século XX. Além de associadas à modernidade europeia e ao desenvolvimento econômico do país, algumas ações dessas reformas tinham suas bases em uma abordagem higienista e assim eram apresentadas como estratégia contra as recorrentes epidemias no país, a exemplo da cólera, peste bubônica, febre amarela e varíola. Popularmente conhecida como bexiga, em razão das erupções no corpo dos pacientes, o primeiro surto de varíola no país foi no século XVI. E a introdução da doença em território brasileiro se liga ao processo de colonização. Estima-se que em 1563, dezenas de milhares de índios morreram por conta dessa doença infecciosa grave, transmitida entre pessoas por meio das vias respiratórias. Historiadores afirmam que depois desse primeiro surto, foram raros os períodos seguintes em que nenhum caso foi registrado no país. Cidades brasileiras, a exemplo das mineiras Pedro Leopoldo e Formiga, guardam igrejas e cemitérios dos bexiguentos, dadas as proporções e o medo do contágio entre a população. Em São Paulo, o prédio foi erguido em 1880 para tratar das pessoas contaminadas. Era o Lazareto dos Variolosos. Além dessa, o espaço urbano paulistano guarda ainda outras referências à epidemia. Há quem diga que o bairro conhecido como Bexiga recebeu esse nome em referência ao dono do terreno, Antônio Bexiga, assim chamado por ter o rosto marcado pela varíola. É uma doença altamente fatal. Estima-se que só no século XX, 300 milhões de pessoas tenham morrido por causa da varíola, o que a torna a doença mais letal do século XX. Tá? E, na verdade, a gente tem três tipos de varíola. Assim, eu acho que é bom a gente esclarecer isso, porque nós temos uma varíola hemorrágica. Essa é um tipo mais raro, mas é muito grave. Em torno de 4 dias, a pessoa já pode ocorrer o óbito. Tá? E a gente tem a varíola maior, ou major, né? É uma forma clássica da doença que no Brasil era chamada de bexiga pela população. Essa doença, esse tipo de varíola, ela matava 30% da população. É um índice muito alto. Se a gente comparar com o Covid, que é em torno de 4%, 5%, a gente percebe que é uma taxa de mortalidade muito alta, né? E essa varíola maior, a bexiga, ela foi muito predominante no Brasil no século XIX, século XVIII e começo do século XX. Só que no século XX começou a difundir a varíola menor, tá? É uma espécie de catapora brava que o pessoal chamava. Essa tem uma taxa de mortalidade bem menor do que as outras. No livro Baú de Ossos, ao recontar a mudança dos avós de Fortaleza para a cidade do Rio de Janeiro, o médico e escritor Pedro Nava afirma que nos anos terríveis de 1877 e 1878, levando em conta a população de Fortaleza, o morticínio acarretado pela pustulenta foi muito maior que o de calamidades clássicas, como a peste de Atenas e a peste negra da Idade Média. Basta dizer que em 2 meses a capital cearense viu morrerem 27.378 vítimas da doença e houve dia em que foram dar ao cemitério de Lagoa Funda 1.008 cadáveres. Os jornais da época falavam em doença que reinava e propagandas de remédios prometiam a cura infalível da varíola sem deixar marcas. Marcas na pele, porque quanto às marcas na história, para elas não teve remédio.
Uma das mais conhecidas foi deixada no Rio de Janeiro em 1904. Foi a revolta da vacina. Tudo começa no ano anterior, quando Oswaldo Cruz fora nomeado diretor-geral de saúde pública. Oswaldo Cruz, inclusive, assumiu a Diretoria-Geral de Saúde Pública em 1903, com a missão de controlar essas 3 epidemias, da febre amarela, da varíola e da peste bubônica, que chegou ao Rio de Janeiro em 1900. Né? E aí ele implementou práticas de saúde pública para conter essas epidemias. A varíola, por exemplo, tinha vacina já desde final, né, segunda metade do século XVIII. A febre amarela e varíola e febre amarela eram epidemias recorrentes no Brasil, né, desde o século XIX. Formado em medicina 10 anos antes da nomeação, Oswaldo Cruz já havia trabalhado no diagnóstico da cólera, estudado em Paris e integrado em 1899 uma comissão dedicada ao surto de peste bubônica na cidade de Santos. Ao assumir a Diretoria-Geral de Saúde Pública, ele adota medidas como o isolamento dos doentes, notificação compulsória de casos positivos, captura de vetores e desinfecção de moradias. No caso específico da varíola, Oswaldo Cruz propôs o envio de um projeto ao Congresso para tornar a vacinação contra a doença obrigatória. E a proposta foi aprovada em 31 de outubro de 1904. No entanto, a medida dividiu a opinião da população e, para isso, contou com o apoio da oposição política ao então presidente Rodrigues Alves. Barricadas, conflitos entre manifestantes e polícia, depredação, levante militar contra o governo. Assim foram os dias que se seguiram. A vacina contra a varíola foi uma descoberta de um médico inglês, o Edward Jenner, em 1796. Foi a primeira vacina que se descobriu, bem no finalzinho do século XVIII, o século do Iluminismo. Né? O Jenner, ele descobriu que tinha uma doença bovina, que é chamado de varíola bovina, um tipo de doença específico que afetava o gado bovino, e as pessoas que tinham essa doença, elas eram imunes à varíola. O que ele fez? Ele teve uma excelente ideia. Ele resolveu aplicar, tá, o pus extraído de pessoas que tinham essa varíola bovina, tá, em seres humanos, com a esperança de que eles conseguissem ter imunidade contra a varíola. E deu certo. Só que essas primeiras vacinações eram um processo muito rudimentar. Era chamado de vacinação braço a braço. Como que era isso? Eles furavam o braço de uma pessoa com uma lanceta, tá? Fazia vários buraquinhos, esparramavam um pus contaminado com essa varíola bovina, tá? Esperava aquilo inflamar, depois, passado alguns dias, eles retiravam o pus do braço da pessoa e inoculava em outra pessoa. Era chamado vacinação braço a braço. Imagina o transtorno disso. Tá? Você tinha que ir 2 vezes, era uma coisa meio repugnante do ponto de vista higiênico, aquilo poderia transmitir também outras doenças, como a sífilis. Tinha um preconceito da população que falava, olha, esse negócio veio de uma vaca, e tinha boatos assim, até meio humorísticos, falando que as pessoas podem nascer chifre, tá? Então a população teve uma série de preconceito em relação a essa vacina. Logicamente que lá no século XX o processo já foi melhorado, né? Em vez da vacinação braço a braço, já tinha, tá, uma vacinação rente, tá, que não precisava daquele processo rudimentar iniciado no século XIX. Mas, mesmo assim, o preconceito contra a vacina, ela sempre foi grande. Não só no Rio de Janeiro, mas em todas as regiões do Brasil. Antes dessa estratégia profilática, o que a gente tinha na medicina antiga era o processo de você retirar a doença do seu corpo.
era a sangria, era processo para fazer o doente vomitar, para fazer ele suar, tá? A vacina foi a primeira estratégia de colocar algo dentro do seu corpo para você garantir a imunidade. Os historiadores, eles explicam a revolta da vacina a partir de 3 elementos, tá? O primeiro elemento seria o tom autoritário da campanha de vacinação, que foi feito sem uma informação clara para as classes populares, sem um convencimento, tá? Os inspetores de vacinação agiam como se fossem policiais. Outro elemento que a gente deve levar em conta é o elemento moral, né? Numa sociedade patriarcalista, era muito negativo um homem entrar na casa do pai de família e desnudar o braço da filha e da mulher para fazer a vacinação. E o outro fator vem de uma herança da população africana, dos descendentes de africanos. A varíola na África era uma doença muito difundida e, inclusive, havia até um orixá, o Omolu, que era o orixá da varíola, né? Então, acabar com a varíola era uma espécie de ofensa a uma prática religiosa. Charges contra e a favor da vacinação obrigatória eram publicadas às dezenas nos jornais cariocas. Esta, do jornal O Malho, mostra do lado esquerdo o que diz ser o resultado final para os que não se vacinam contra a varíola, fiados na divina providência. Já à direita, a sorte reservada aos que se fiam na divina providência e ainda se deixam vacinar. O que abunda não prejudica. O fato é que, com as manifestações, o governo recuou e suspendeu em 16 de novembro a obrigatoriedade da vacina. Anos depois, em 1908, Oswaldo Cruz seria recebido no país como herói nacional. Foi quando ele voltou de viagens a Paris, Nova York e Berlim. Cidade essa onde ganhou medalha de ouro durante um congresso de higiene e demografia. Era o reconhecimento internacional legitimando o trabalho dele no país e que anos antes lhe rendera críticas. Para isso, também contribuiu aquela que é considerada a mais violenta epidemia de varíola do Rio de Janeiro e que, segundo historiadores, levou a população em massa aos postos de saúde. O brasileiro é muito provinciano nesse sentido, né? Quando alguém tem um reconhecimento lá fora, tá? Inevitavelmente ele passa a ter um reconhecimento aqui dentro. Então, se o sucesso do Oswaldo Cruz no exterior vai fazer com que a elite brasileira ela se abraçasse às suas teorias. Aos poucos, o número de casos foi diminuindo e o de mortes também. Em 1910, o Rio de Janeiro registrou uma vítima da doença. Mas o cenário favorável da capital federal nem sempre se repetia no interior do país, a exemplo do estado de Goiás. Em 1º de outubro de 1910, nesta edição do jornal O Planalto, um morador de Campo Formoso, hoje cidade de Orizona, fala em 2 doentes isolados por conta da moléstia epidêmica que está agraçando de um modo assustador em quase todo o sul do estado. O ciclo da varíola era um ciclo bastante rápido, em torno de 15 dias. Depois desse prazo, o indivíduo ele falecia ou ele sarava e se tornava imune à doença. Então, locais muito distantes em que o tempo para um viajante chegar era mais de 15 dias, impedia muitas vezes a ocorrência de varíola. Foi isso que fez com que Goiás quase não tivesse surtos de varíola antes da estrada de ferro, que passou a ser um meio de transporte muito mais rápido, ligando as cidades mais populosas do litoral ao sertão goiano. Onde hoje é o bairro de Campinas, que era a cidade de Campininha das Flores, nós tivemos um surto de varíola em 1905, tá? Que deixou a população isolada, em quarentena, por quase 3 meses. Assim. Os anos vindouros seriam ainda mais duros.
A partir de 1914, o mundo assistiu a exércitos e seus homens mortos durante a Primeira Grande Guerra. Aliás, era assim, mortos, que os inimigos em vida ficavam lado a lado. Mas em 1918, quando a guerra seguia rumo ao seu desfecho, um novo inimigo invadiu as trincheiras de soldados americanos e de lá foi para o resto do mundo. Seguindo as rotas comerciais e as linhas de navegação, a gripe espanhola infectou 1/5 da população mundial e causou entre 20 e 40 milhões de mortes. As autoridades estavam preocupadas com a guerra, preocupadas com a reconstrução, preocupadas com a organização interna, e não sei se elas tiveram condições de fazer um investimento assim sistemático no combate à gripe espanhola. Porque tem uma coisa que a gente tem que levar em conta também, é porque não existia a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E para você controlar uma pandemia, que é algo internacional, a gente precisa de uma articulação. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, para combater a gripe espanhola, algumas cidades adotaram a máscara. Aqui no Brasil, eu não vi nos meus estudos, eu não vi essas estratégias por parte das autoridades. Pode até ter tido, mas eu não consegui ver o uso da máscara, né? Aqui o que a gente sabe é que os médicos receitavam repouso, né? A quina, que é a base da atual cloroquina, que era um remédio utilizado para malária, ele também foi receitado. Dizem que a caipirinha ela surgiu no contexto da gripe espanhola, porque eles receitavam pinga com limão. Tá? Então, assim, os médicos estavam tateando, procurando alguma coisa para minimizar os efeitos da mortalidade da gripe espanhola, que foi altíssimo, né? Em um padrão de morbidade incomum até então para o vírus influenza, a gripe espanhola era mais mortal para pessoas entre 20 e 40 anos de idade. Em setembro de 1918, os jornais noticiaram as primeiras mortes de brasileiros por conta da doença. Eram homens que estavam a bordo de navios da Marinha no porto de Dakar. Nesta edição de 28 de setembro, o jornal carioca Correio da Manhã afirma que, interpelado sobre a possibilidade de chegar até nós a influenza espanhola, o então diretor-geral de Saúde Pública afirmou não haver nenhum caso suspeito no país e descartou qualquer motivo de intranquilidade quanto ao navio Demerara, que havia aportado na cidade 2 dias antes. Mas nos meses seguintes, a intranquilidade dominou o país. Estima-se que entre outubro e dezembro de 1918, 65% da população adoeceu. 35 mil pessoas morreram e a capital federal registrou mais de 14 mil mortes, se transformando num vasto hospital. Entre os mortos, o então presidente do país, Rodrigues Alves, que havia sido reeleito. Recife, Salvador, Porto Alegre e São Paulo também estiveram entre as cidades fortemente afetadas pela doença. A realidade daquele momento, no caso da capital paulista, aparece neste primoroso trabalho da psicóloga e professora emérita da USP, Ecleia Bose. Resultado da sua tese de livre docência defendida na Universidade de São Paulo em 1979. Aqui, Ecleia faz, como ela mesma nomeia, um estudo sobre memórias de velhos, no qual estão reunidos 8 narradores, pessoas que tinham em comum um espaço social dominante em suas vidas, a cidade de São Paulo, e também a idade, superior a 70 anos. Todos esses narradores, portanto, nasceram entre o final do século XIX e início do século XX e viveram a gripe espanhola. Eu não apanhei a gripe de 18. Mamãe me mandou para São José dos Campos. Eu fugi da gripe. Fiquei sozinho no hospital de tuberculosos, o Instituto São Geraldo, que era do Jaime Ferreira, casado com minha prima. Até a empregada caiu de gripe. Aprendi a fazer de tudo, até cozinhar. Em 1918, caímos todos com a gripe. Os únicos que não ficaram foram meu pai e minha mãe para tratar dos outros.
As notícias que vinham do Rio diziam que as pessoas caíam mortas na rua. De fato, soube que no Rio morreram mais gente que aqui. Em São Paulo, a gripe matou mais gente que a guerra de 14 a 18. No cemitério do Araçá, faziam valas grandes para enterrar os cadáveres, que enrolavam num lençol e cobriam de cal. Passava o caminhão recolhendo cadáveres na rua. Entrei para a escola normal da praça em 1918, mas em outubro a escola fechou por causa da gripe. Em 1918 parou tudo aqui em São Paulo. Mamãe era cardíaca e papai isolou mamãe. Disseram que o cardíaco que ficasse com gripe morria. Nós não botávamos o nariz fora de casa. Nessa ocasião eu tratava de tanta gente, morria gente que botavam nos caminhões e levavam para o cemitério sem caixão para enterrar porque não venciam. A gente morria como morre galinha quando dá peste. Era a gripe espanhola. Fazia chá de canela e levava para os doentes. Andava no meio deles e não tive a gripe. Nós atravessamos 1918 sem ninguém ter a gripe em casa. O Bião Meira, médico paulista, deu uma entrevista para o jornal. Os nefríticos não resistiam à gripe. Se mamãe pegasse a gripe, não resistiria. Papai ficou desatinado de medo. Abriu o mapa do estado em cima da mesa para ver para onde se podia fugir. Pensava num lugar, mas a gripe já tinha chegado lá. Nos isolamos em casa. Diziam que quem comesse um dente de alho misturado na comida se salvava. Comíamos todo o almoço um dente de alho. Mamãe usava um patuá de alho na mão para cheirar. Uma senhora substituiu o colar de pérola por um colar de alhos. Na nossa rua não morreu nenhum vizinho. Meu irmão mais velho, que trabalhava na instalação da central telefônica do Brás, bairro de maior concentração populacional de São Paulo, via os corpos que ficavam por enterrar, porque a família do morto tinha também caído doente. De dentro de casa, víamos passar pela nossa rua até 3 coches fúnebres juntos. Assim como São Paulo e o resto do país, Goiás não ficou imune. No momento que eclodiu a gripe espanhola no Brasil, a partir de agosto de 1918, tá, já havia ligação das cidades goianas por meio da Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro Goiás. E nesse caso, as primeiras cidades que foram afetadas pela gripe espanhola foram aquelas que estavam próximas à Estrada de Ferro. A cidade de Ipameri, a cidade de Catalão, tá? Então, dessas cidades que a gripe se espalhou para outros locais de Goiás. A gente tivemos semanas lá na cidade de Goiás que a gente teve dezenas de mortos. Assim, se morrer 20 pessoas numa semana numa cidade pequena, isso provoca um impacto psicológico muito grande. Existe um paradoxo da modernização. A modernização dos meios de transportes, das pontes, ela é uma coisa boa, inegavelmente, só que tem um preço que a gente paga, é porque nos aproxima muito das doenças, né? É o que está acontecendo com o Covid agora também. No caso da gripe espanhola, por exemplo, estima-se que morreram 35 mil pessoas no Brasil. Eu acho que o número é muito maior do que isso, mas não veio o caso, né? Se uma gripe dessa dimensão acontecesse hoje no mundo, tá? Era em torno de 1 bilhão de pessoas. E se Oswaldo Cruz foi nome fundamental no combate à varíola, a luta contra a gripe espanhola no Brasil também teve um nome muito importante, o de Carlos Chagas. Formado em medicina em 1904, ele começou no ano seguinte a combater epidemias de malária, descobriu a enfermidade que hoje leva seu nome, doença de Chagas, pela qual inclusive recebeu um prêmio do Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo, na Alemanha. O convite para assumir a chefia da campanha contra a gripe veio em 1918, trabalho que lhe rendeu a Diretoria-Geral de Saúde Pública em 1919 e no ano seguinte a chefia do recém-criado Departamento Nacional de Saúde Pública.
Enquanto jornais e revistas publicavam conselhos, protocolos de higiene e anúncios de remédios que prometiam prevenir e curar a doença, Carlos Chagas determinou o fechamento de escolas, proibiu eventos com aglomeração e também descentralizou o atendimento aos doentes, criando hospitais provisórios no Rio e em São Paulo. Cada epidemia é uma epidemia, certo? Ela vai depender do contexto social, econômico, cultural, em suma, moral, daquele momento em que ela está ocorrendo, né? Então, assim, exatamente como legado, eu diria para você o seguinte: vamos respeitar a ciência, né? Esse é um ponto crucial, porque foi a ciência, inclusive, no início do século XX, que conseguiu enfrentar essas epidemias e conseguiu, de certa forma, conter essas epidemias. Foi o Instituto Oswaldo Cruz, hoje a Fiocruz, né? Aquela época era Instituto Soroterápico, e a DGSP, quer dizer, Oswaldo Cruz, como diretor da DGSP, da Diretoria Geral de Saúde Pública, é que, a partir de práticas sanitárias, né, conseguiu debelar essas epidemias. Práticas sanitárias essas conquistadas pela ciência, entendeu? Então, assim, a qualquer epidemia que ocorra, a gente tem que respeitar, acatar, levar em conta o que a ciência está falando sobre aquela epidemia, né? Então, isso, ao longo do século XX, outras epidemias a gente enfrentou, gripe espanhola em 1918, outras, né? Assim, a própria poliomielite, que ao longo do século XX, século XVIII, XX, teve várias epidemias importantes. A gente está num momento difícil, né? Num momento bastante difícil. Não da área científica, eu diria, a Fiocruz está aí para dar exemplo disso, né? O Butantan já está também, como a Fiocruz, testando vacina para a Covid-19. A gente tem o SUS, que é um sistema único de saúde, né, que é absolutamente ímpar, que tem capilaridade para o país inteiro, mas aí o que acontece com o SUS? Ele está sofrendo com a falta de recursos, né? Não dá para você prestar assistência exemplar à população se você não tem os recursos para isso. Então, à medida que tiram recursos do SUS, da área da saúde, da área da educação, da área, isso, tiram os recursos para que os técnicos possam efetivamente executar suas tarefas, né, em cada área de trabalho, fica difícil você dar conta disso. O legado maior da varíola é justamente que ela possibilitou uma vacina e ela quebrou essa resistência da população com a vacinação, né? Hoje, várias doenças estão controladas graças a essas campanhas de vacinação. A gripe espanhola no Brasil, ela teve também uma consequência positiva. Foi a partir dela que se fundou o Departamento Nacional de Saúde Pública, que é o embrião do nosso Ministério da Saúde. A primeira vez, isso foi em 1920, tá? Se eu não me engano a data, que criou, então, esse departamento, e o cara que eles chamaram para gerir esse departamento foi o Carlos Chagas. Ele ficou como gestor da saúde pública brasileira entre 1920 até 1926. Mais de 5 anos, bons tempos aqueles que um gestor de saúde ficava tanto tempo no cargo, né? Então, assim, pela primeira vez,
o Brasil passa a ter um órgão que vai se preocupar com a saúde pública da população. E o Carlos Chagas era discípulo do Oswaldo Cruz. Então, eles vão fazer toda essa estratégia de higienização, né? Uma estratégia que recebeu muitas críticas, mas que ela vai trazer também muitos resultados, porque a situação sanitária do Brasil era terrível na década de 1920. Se dizia que o Brasil era um país doente, tá? Era um grande hospital. E hoje, apesar de todos os problemas que o Brasil tem, ele é referência em campanhas de vacinação, em referências em campanhas de prevenção de doenças, tem um sistema público de saúde que funciona relativamente bem. Então, tudo isso começou a partir da gripe espanhola. Eu acho que esses momentos de pandemia, eles são propícios a gente criar medidas que provavelmente não seriam bem aceitas em outros momentos. Quando se trata do enfrentamento às emergências em saúde, as experiências anteriores evidenciam a dimensão coletiva que esse enfrentamento deve necessariamente abarcar. O que a gente tem de diferente em relação a epidemias anteriores é que hoje toda a população tem que estar em isolamento. Até então, isolava-se os doentes, né? Somente os doentes, ou em hospitais, ou em sanatórios, ou em leprosários, ou nas casas mesmo, né, dos doentes. Hoje não, hoje é para todos estarem isolados, porque uma pessoa, uma única pessoa que possa transmitir a Covid-19, ela pode transmitir para 3, 4 outras pessoas, né? Então, não só ela fica isolada, o chamado isolamento social, né? Que está sendo tão falado hoje, né? Ela não só se protege, como protege aos outros, né? E nesse ponto de vista, a gente tem que levar em conta que qualquer epidemia não é um caso individual, não é uma situação individual, é um fenômeno coletivo. E como coletivo, as pessoas têm que ter solidariedade não só para se proteger, como para proteger os outros.